Você achou aí Isaías 9, versículo 6? Sim ou não? Sim. Se Deus permitir, em nome de Jesus, a partir da quinta que vem, a gente vai começar uma série de estudos. Então, uma série de pregações, aí você não vai perder para não ficar sem. Mas eu queria que a mensagem de hoje se conectasse com a de domingo. Quando eu digo a mensagem de domingo, a da noite, porque mensagem é que não vai faltar. Deus vai estar trabalhando a nossa identidade. Mas eu estava pensando no texto onde Deus se apresenta a Moisés. Mas, pastor, não tem nada a ver isso com Isaías, né? Isaías é Isaías, Moisés é Moisés. Eu sei. Só que Moisés, ele antes de encontrar com Deus na sarça, da música que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela. Então, essa música é sobre essa passagem. E aí, antes disso, quem era Moisés? É uma boa reflexão. Moisés era um homem nascido do povo judeu, que foi lançado do rio com uma promessa. Aí ele foi resgatado pelo acho que a filha ou alguém da nobreza do faraó. Aí pega, cuida, mas quem cuida dele e amamenta é a própria mãe. Mas ele é cuidado pelo povo que oprimia os judeus. Então ele cresce, chega um momento, ele tem um momento de revolta, de rebelião ali, porque estavam ferindo um judeu e ele mata um homem. Aí ele foge. Quando ele foge, ele vai para o deserto, se casa por lá. E esse é Moisés. Então, por 40 anos, ele teve no povo dos faraó, ele teve ausente daquela luta de seu povo, depois ele matou uma pessoa, aí ele foge, vira um pastor de ovelhas no deserto isolado. Então, o Moisés, antes do encontro com Deus, não se parece em nada com o Moisés que a gente está acostumado a falar. Porque se eu falar assim, descreva Moisés, você vai falar atravessando o mar, pregando, exortando o povo, face a face com Deus, adorador. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Houve um encontro dele com Deus. E no encontro dele com Deus, Deus se apresenta assim. Quando Moisés pergunta, olha, eu vou dizer quem me enviou. Aí Deus fala, diga que o eu sou te enviou. O eu sou de Deus, ele disse assim, eu te enviei, eu sou. Mas a pergunta que eu posso fazer é, e quem Deus é? É uma boa pergunta. Nós temos Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, temos Deus como centro da nossa história, Ele é o tudo que temos. Mas se eu te pedir para descrever quem Deus é, como que você ia descrevê-lo? Entende? Domingo, já está anunciado desde domingo passado, nós vamos ouvir sobre a nossa identidade por 12 horas, mas e a identidade de Deus? É claro que em uma noite só eu não consigo falar tudo sobre quem Deus é, mas eu queria um texto para trabalhar algumas coisas que são fundamentais. E aí Deus me entregou esse texto, que é conhecido. Então a gente vai pensar com calma, a gente nem vai sair muito daqui. Vamos ler? Profecia de Isaías, falando sobre um menino que é Jesus Cristo, e diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, saúde. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Versículo 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então vamos voltar no versículo 6, a gente vai junto? Então, ó, o versículo 6 fala sobre o nascimento de Jesus. Lembrando, essa é uma profecia de Isaías. Isaías está no Antigo Testamento, anos e anos e anos antes de Jesus nascer. E aí, logo depois que ele fala sobre o nascimento de Jesus, ele começa falando, ó, o governo está sobre os seus ombros. No versículo 7 fala, ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Então, uma das características que Isaías apresenta aqui é que Deus, ele é o governante de todas as coisas. Então, Deus, ele é apresentado não só como Senhor do seu povo. Deus não é apresentado apenas como Senhor de Israel. Ele tem o governo de todas as coisas. Então, quando eu falo assim, quem Deus é para mim, para a história e para qualquer um,
Ele é o Senhor soberano de tudo aquilo que existe. Mas, pastor, isso eu sei. Existe uma diferença entre saber e praticar. Existe uma diferença entre ter uma informação e viver como se essa informação fosse o centro da sua história. Só uma pergunta, tá frio? Tá bem também? É porque eu tô vendo as pessoas assim e tal. Tá bom, senão a gente desliga um. Mateus, você fica atento em qualquer coisa que você perceber, você desliga um, tá bom? Olha só, eu vou dar um exemplo diferente desse para você perceber. Quem criou todas as coisas? Vou de novo, que na segunda você sabe. Quem criou todas as coisas? Então Deus criou terra, mar, animais, amém? Se hoje nós acreditamos no mesmo Deus que criou todas as coisas, significa que aquele que crê que Deus é criador, acredita que ele pode criar uma vaga de emprego, pode criar uma solução de cura, pode criar uma solução para a sua casa, que Deus pode criar um ministro de louvor novo para fazer parte da equipe, criar líderes, criar certo? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Agora, nós vivemos como se Deus pudesse criar tudo a qualquer momento? Nem sempre. Por quê? Porque algumas vezes, apesar de Deus ser o Criador de todas as coisas, quando temos um problema na família, num relacionamento com alguém, a gente faz o quê? Abandona aquilo. Nós não falamos assim, Deus, eu creio que o Senhor criou todas as coisas, então o Senhor pode criar um amor capaz de me permitir perdoar ou lidar com a diferença. Entende? A gente crê, lemos a Bíblia, falamos, mas o quanto isso é verdade depende da nossa prática. Então, quando diz que o governo do Senhor está sobre os seus ombros, está sobre todas as coisas, que Ele vai ter um reino eterno, todo-poderoso, esse reino se estende sobre nós. Então, Deus, Ele é Senhor sobre o trabalho onde estamos, a escola onde estamos, sobre essa igreja e todas elas. O Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Então, se eu acredito e sei que Deus é Senhor sobre todas as coisas, eu passo a não temer nada, porque Ele é dono e governante de tudo. Então, Deus tem sido governante de toda a nossa história. Eu posso dizer de todo o coração, em alto e bom som, que eu faço parte completamente do governo e do reino do Senhor onde eu estou. Essa é a minha preocupação que temos que ter. Porque eu acredito que a igreja é essa agência, é esse corpo de expansão do reino. Ou seja, todo lugar onde a igreja está, o reino de Deus está lá. Manifesto, evidente, claro, poderoso, glorioso, através de nós. Então, se isso não está claro para as pessoas ao nosso redor, pode estar faltando o nosso conhecimento de que Deus governa em todos os lugares. Amém? Vamos continuar. E aí a Bíblia agora vai dizer os nomes, né? Aí fica mais claro. Versículo 6. O primeiro, e aí eu quero pontuar isso, porque às vezes acontece uma pequena confusão. Que a gente fala assim, ó. Quem é Deus? Deus é maravilhoso. Aí na nossa cabeça a gente bota, vírgula. Conselheiro, vírgula. Aí começa a juntar. Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Só que todos os nomes de Deus, eles têm vamos dizer assim, é composto. São duas palavras que se juntam. Então não faz sentido se eu tivesse Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso e conselheiro. Então, às vezes, a gente passa rápido e não percebe que Deus é maravilhoso conselheiro. Então, esse é o nome de Deus, maravilhoso conselheiro. Ele não é só conselheiro, porque conselheiro, qualquer um pode ser. Nós, muitas vezes, perdemos a oportunidade de crescer, porque não acreditamos e não temos Deus como conselheiro. E Ele é o maravilhoso conselheiro. Isso não significa que eu não vou deixar de ter conselho na igreja, com líderes, com amigos, pessoas que me amam. Não é isso. Mas o maravilhoso conselheiro é o Senhor. Pastor, como que eu posso entender esse maravilhoso conselheiro? O que é algo maravilhoso? É algo esplêndido. É algo incrível. É você comer a melhor pizza, o melhor almoço, é tomar o suco de acerola da pastora Marta,
que é maravilhoso, é um ótimo exemplo. É você experimentar algo que não se compara a nada que você conhece. Não é um adjetivo que você dá a qualquer coisa, a qualquer pessoa. Você não fala de todo mundo, não, fulano é maravilhoso, é uma palavra que naturalmente eu guardo para algo esplêndido. Ao mesmo tempo que em alguns momentos a Bíblia cita milagres como sinais e maravilhas. Existe um hino também, que foi escrito para a inauguração da primeira igreja batista de Campos, o templo, que fala que das maravilhas de Deus, o amor dele ao perdido é a maior. Então, quais são as maravilhas? É tudo aquilo que Deus tem feito. Então, a palavra maravilhas, tanto é um adjetivo de algo esplêndido, único, quanto também sinaliza algo miraculoso, um sinal milagroso. Então, eu preciso entender que na identidade do nosso Deus, Ele é um conselheiro único, esplendoroso, mas a capacidade de Deus aconselhar excede o entendimento, excede o que nós experimentamos de forma terrena. É um milagre, é maravilhoso, é poderoso. O conselho de Deus não se compara a conselho nenhum. Ao explicar isso, será que você começa a pensar aonde tem sido a sua fonte de conselhos? Da onde você está tirando o norte da sua vida? Da onde nós estamos tirando a fonte das decisões? Porque conselheiro me remete a alguém que eu procuro quando eu tenho dúvidas. Não sei qual foi a última vez que você teve um conselho sobre como respirar. Qual foi a última vez que você falou, não, estou precisando de um conselho. Qual? Me fala aí como respirar. Não. Conselho você pede sobre aquilo que você não sabe. Claro que é perigoso aquilo que a gente sabe e a gente não pede conselho, mas o conselheiro nos auxilia quando chega o nosso limite. Um problema que às vezes nós não entendemos é que nós somos limitados. Nós não temos todo o conhecimento, não temos toda a sabedoria, não temos tudo. E quando eu falo isso, eu não falo só individualmente, mas eu falo que quando nos reunimos como igreja, é numa multidão de conselhos, naquilo que Deus tem operado através de cada um, que a verdadeira sabedoria é construída. Então, eu acredito que quando a Bíblia diz, olha, Deus é o maravilhoso conselheiro, ela está dizendo, cuidado, porque se você escolher qualquer outro conselheiro, você pode cair num buraco, porque você está ouvindo instrução de gente que não tem conselho para te dar. Gente que está aconselhando sobre a própria verdade. Pessoas que dão conselho sobre a própria vida. Às vezes escutamos conselhos sobre casamento, família, relacionamentos, trabalho, até mesmo sobre igreja, de pessoas que não conhecem Deus. E aí a fonte do nosso conselho não está conectado a Deus. E aí quando dá errado a gente acha, poxa, por que eu fiz isso? Porque ouvimos e fomos aconselhados por pessoas erradas. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Também diz que não é possível que uma fonte jorre água doce e água amarga. E nós seremos conhecidos pelo nosso fruto. A árvore é conhecida pelo fruto. Ou seja, aquilo que é produzido, aquilo que sai, tem a ver com aquilo que somos. Queridos, cuidado com quem tem assumido posição de conselheiro na sua história. Seja desde o costume de olhar para a vida, seja, e eu estou com uma dúvida sobre a palavra de Deus, eu vou perguntar a qualquer um, seja eu não sei o que fazer no meu casamento, eu não sei o que fazer com meus amigos, não sei qual rumo tomar, mas cuidado. Nem sempre o conselheiro mais próximo é o melhor, o mais rápido é o melhor, ou o conselho mais fácil. Geralmente os conselhos mais fáceis são atalhos, e o que tem atalho não é bem construído. E com Deus as coisas são construídas para dar certo, para um propósito. Deus constrói uma história para nós. Então o conselho do Senhor é maravilhoso. Busque pessoas que quando abrem a boca você tem certeza, esse conselho está vindo do Senhor. Então esse conselho é maravilhoso para a minha vida, é esplêndido, é único, é poderoso, é uma maravilha do Senhor sendo derramada sobre mim. Caso contrário, se você tem dúvida se um conselho vem da parte do Senhor, faça conforme Paulo orientou a igreja em Tessalônica.
Ele falou sobre as profecias, mas serve também para conselho. Quando você ouvir as profecias, retenha o que é bom. E reter o que é bom é passar no filtro da palavra de Deus. Pastor, eu recebi um conselho incrível para ganhar 10 milhões de reais em um dia. Calma aí. Se fosse assim, todo mundo teria 10 milhões de reais um dia. Não, agora eu tenho um conselho perfeito que transforma qualquer pessoa em crente no estalar de dedo e eu nem preciso pregar para ele fazer nada, é só... Calma aí, calma aí. Passa no filtro da palavra do Senhor. Permita que a sabedoria de Deus seja o seu filtro. Então não passe nem mais um dia sem que Deus tenha a identidade clara na sua história como maravilhoso conselheiro. Amém? Vamos seguir então. Deus é dito como maravilhoso conselheiro. Ele é também o quê? Deus forte. Outra versão? Eu ouvi outra coisa aqui. Deus poderoso. Não, para um Deus forte, o Deus poderoso. Que Ele é Deus, nós sabemos. Só que é interessante uma coisa da palavra de Deus, que é, na Bíblia também se citam outros deuses. Certo? Exemplo, o texto que fala sobre Elias e os sacerdotes de Baal falam de uma outra divindade, que é Baal. Da mesma forma, a Bíblia diz que só há um Deus, que o Deus de Israel é o único Deus. Ou seja, existem pessoas que atribuem a algo divindade. Isso se torna uma idolatria. Idolatria é eu dedicar, identificar, canalizar e até entregar devoção a um objeto, a algo feito, ou até mesmo a algo espiritual, como um demônio, ou o próprio inimigo, o próprio diabo, ou a internet, ou uma pessoa, ou o dinheiro. Eu torno isso Deus para a minha história. Qual é o grande problema? É que, quando eu falo das regiões espirituais, eu tenho que entender que o mal manifesta algum tipo de ação sobrenatural. Então, às vezes, a gente ouve alguns testemunhos e fala, não, eu vou contar um. Eu tive um professor que ele fez missões na África. E aí eu lembro que ele parou para contar e disse assim, olha, eu vou contar isso para vocês e vocês não precisam acreditar em mim. Vocês ficam à vontade, eu vou falar do que eu vivi. Eu estava num lugar onde eu vi um homem, um feiticeiro, levitar do chão. E aí ele falou, sabe aquela posição que o pessoal faz de sentar com as pernas como fosse meditar? Eu vi esse homem sentado sair do chão na minha frente. Eu vi. Se eu recorro à Bíblia, eu vejo, por exemplo, que quando estava um demônio apossado de alguém, possuindo alguém, essa pessoa não sentia dor, batia, quebrava, tinha força sobre-humana. Certamente você já ouviu várias histórias. Então, quando eu vejo essas divindades relatadas na palavra e as pessoas que creem nesse ídolo, eu percebo que ao entregarem algo, ao acreditarem nisso, existe alguma manifestação de poder. Então, não é sobre falar que as trevas não manifestam nada. Agora, o nosso Deus é todo poderoso. O Deus que cremos tem todo o poder. Ele é o Deus forte. Ele é o Deus poderoso. Então, se Ele é muito mais poderoso do que o diabo, do que qualquer manifestação do inferno, a armadilha de Satanás, se Ele é mais poderoso sobre qualquer outro nome, qualquer outra divindade nomeada entre os homens, qualquer ser, qualquer pessoa, mais poderoso do que qualquer político, do que qualquer fortuna e riqueza, Ele é mais poderoso do que qualquer coisa que exista. Ele é muito mais forte que o domínio do pecado. Ele é muito mais forte do que as nossas emoções. Ele é muito mais forte do que as pessoas que nos rodeiam. Ele é o Deus forte. Se você não acredita e não crê nessa identidade de um Deus forte, é por isso que você tem perdido batalhas, é por isso que você tem sido derrotado, é por isso que vivemos no medo, com angústias, temendo o dia mau, temendo o dia de chuva, o vale da sombra da morte, temendo as batalhas, temendo inimigos, porque nós não temos certeza no poder e na força do nosso Deus. O problema, queridos, não é a existência de mentiras e falsos deuses, de falsos profetas, de falsos messias, do espírito manifesto do anticristo, de falsos salvadores. O problema é que nós não conhecemos o verdadeiro.
O problema não é simplesmente existirem feitiçarias na encruzilhada, magia negra que pode estar sendo tentado lançar contra você, pessoas que podem estar achando que podem fazer rituais satânicos contra você. O problema não é esse. O problema é quando eu não me apego e sou cheio do Deus Todo-Poderoso. O problema não é, eu vou comer uma bala ou um cachorro quente que surgiu aqui que um amigo me deu, eu estou com medo. Não é sobre isso. O problema é o que está dentro de nós. O problema é o quanto Deus tem sido poderoso na nossa história. Eu não estou dizendo que não acontece e que não há no reino espiritual, que não há ações contrárias. Eu não estou falando isso. Mas eu creio na mensagem da palavra do Senhor, que diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Isso só acontece porque Deus é forte. Demônios não são expulsos por nosso testemunho simplesmente, mas são expulsos pelo nome de Jesus. As pessoas não serão transformadas por quem nós somos, mas é pelo Deus Todo-Poderoso que age em nós. É o nome de Cristo que expulsa demônios, que quebra cadeias. Não é sobre a fragilidade humana, é sobre o poder de Deus em nós. Então não adianta eu ler Deus forte, se Ele não é forte através de nós. Entende? Outras pessoas têm outros deuses. Outras pessoas acreditam em outros deuses. Dizem existir outros deuses. E eu não tenho dificuldade de estar ao lado delas. Por quê? Porque eu sei quem é o Deus Todo-Poderoso. A própria presença e existência do Deus Todo-Poderoso destrói a mentira. Nós não podemos temer aquilo que Deus vai fazer em nós. Nós não devemos temer obstáculos. Não devemos temer pessoas. Nós temos que nos preocupar em ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o Deus forte, Ele é o Deus poderoso. Vamos seguindo. Ele é o Pai da... Se Ele é o Pai da eternidade, Pai significa aquele que gera. Eternidade significa aquilo que não tem fim. Quando a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade, a Bíblia está querendo dizer que o nosso Deus... Alguém pode dar uma atenção aos meninos aqui? Quando a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade, Ele está querendo dizer o seguinte: existe alguém que gera algo que é maior do que aquilo que vivemos nessa realidade. A identidade de que Deus é o Pai da eternidade significa que Ele tem gerado em nós algo muito maior do que os limites que temos aqui na Terra. Preste atenção, queridos. Um ser humano vai viver no máximo 100 anos, 100 e poucos anos. Tudo bem? 100 e poucos anos. A sua história na Terra está limitada a 100 anos. Então, se você nascesse agora, 2024, 2124, você já não estaria por aqui. E depois de 100 anos, pode ser que ninguém lembre o seu nome. Olha que loucura. Você sabe o nome da pessoa que morou na sua casa antes de você? Sabe o nome do seu tataravô? Sabe de onde veio o seu sobrenome? Você sabe quem foi a pessoa que deu o nome à rua da casa que você mora? Você entende? Nós estamos observando a história, nós estamos observando coisas que passam o tempo todo. Repara que às vezes a nossa vida ela é pautada na identidade daquilo que passa o tempo todo, daquilo que tem ficado para trás. Nós estamos dedicando às vezes 50 anos da nossa história para viver 20 anos e acabar. Deus, Ele é o Pai da eternidade. Isso significa que aquilo que Deus gera em nós é eterno. Se há algo em mim que faz parte da minha identidade, se há algo em mim que faz parte daquilo que sou, se há algo em mim que faz parte da minha casa, que não tem um princípio eterno, não foi Deus que gerou em nós. Preste atenção, querido. A sua salvação, ela é eterna. Vocês estão comigo? A sua salvação, ela é eterna. A bênção que está sobre a sua família, se ela foi dada por Deus, ela é eterna. O ministério que Deus te deu, ele não vai acabar por circunstâncias. Deus vai continuar agindo na sua vida.
O processo de santificação que Deus começou em você, ele vai continuar. O reino de Deus, que foi gerado por Deus, é eterno. Ele não vai parar. A igreja do Senhor, ela não vai parar. Tudo aquilo que Deus gera e vem do Senhor, ele é gerado no hoje para a eternidade. O propósito do Senhor é a eternidade. Ou seja, existem muitas coisas que estão nos rodeando, fazendo parte daquilo que somos, e que são etéreas, efêmeras. São como fumaça, são como correr atrás do vento, e você está se preocupando com isso. Eu não estou dizendo, obviamente, que você não vai ter uma camisa que vai se rasgar, que você não vai procurar um emprego. Não é isso. Mas a fonte daquilo que somos é algo eterno. Sabe por que algumas coisas acontecem e acabam atrapalhando a nossa vida? É porque os meus olhos, a minha lente, saiu do eterno e foi para o temporal. Você quer ver um exemplo? Bem simples. Qual é o seu propósito no seu trabalho? Pensa aí, 10 segundinhos para você pensar. No seu trabalho, aonde você estuda. Qual é o seu propósito lá? Se você falar assim, pastor, o meu propósito é ganhar dinheiro. Tudo bem? Vamos dizer que você diz isso. A pergunta que eu vou fazer é, para quê? Se você responder, para ficar rico, eu vou perguntar o quê? Para quê? Por que você quer ficar rico? Aí você vai me dizer assim, não, pastor, eu quero ficar rico porque eu quero ter todos os objetos e riqueza e casas do mundo. Aí eu vou perguntar o quê? Por quê? Não sei. É uma vida sem propósito correto. Porque isso não foi gerado para algo eterno. O que vai acontecer? Ele vai morrer. As coisas vão ficar para pessoas que às vezes ele não conhece, ou ele vai construir uma fortuna que outra pessoa vai herdar que nem conhece o nome dele. Foi eterno? Não foi. Viveu vaidade. Não, pastor. Eu estou lá porque eu estou batalhando por um recurso, um dinheiro, um bom dinheiro, o máximo que eu puder alcançar, para a minha família. Por quê? Porque eu acho que a minha família precisa ter uma boa estrutura, eu quero cuidar da minha casa, que a gente possa criar os nossos filhos, viver uma bênção do Senhor aqui. Repara que o assunto já é outro. Eu estou falando da bênção do Senhor, de família, de apresentar algo, de construir. Repara que já vai o assunto levando para aquilo que Deus criou. Tem pessoas que estão se perdendo, queridos, porque estão vivendo coisas que não foi Deus que criou. Chega para um jovem e pergunta, mas por que você usa droga? Por que você bebe? Por que você está ficando com essa menina ou com esse rapaz? Por que você está fazendo sexo antes da hora? Por que você está se prostituindo? Por que você está fazendo? Você vai ter uma resposta que é passageira. Não foi o pai que criou nele. Ele está vivendo algo que é vazio por si só. Só que não são apenas esses absurdos que são vazios. Às vezes você pode estar vivendo a perspectiva de um ministério de forma vazia, uma identidade vazia, você está querendo coisas que não estão no Senhor, mas aquilo que Ele gera é eterno, não acaba, a vontade pelo Senhor não acaba, a presença dEle não acaba, a sua salvação não acaba, aquilo que você tem nele não acaba. Isso significa que se for o Senhor que é o Pai, é o gerador, é eterno. Cuidado, porque tem gente que diz que Deus é o Pai da eternidade, mas vive uma vida como quem não crê em quem Deus é. Está vivendo o hoje. Só que o hoje acaba, ele vira passado. Cuidado. Tem pessoas arriscando a própria vida com Deus, a eternidade dele com Deus, para o hoje. E eu tenho certeza que você conhece pessoas que arriscaram tanto os seus dias com Deus, arriscaram tanto ficar distante, que hoje estão muito mais longe do que perto, ou que se afastaram a ponto de você não acreditar mais que existe uma eternidade nele. Queridos, os afastamentos, os tropeços não começam de repente. Dificilmente alguém está na igreja, vivendo a plenitude e cheio do Espírito Santo do Senhor e fala, quer saber, amanhã eu vou embora. Não existe isso. Aos poucos ela vai perdendo o que é eterno, ela vai apagando o que é eterno. Toma cuidado, querido. Não permita que aquilo que é eterno no seu coração comece a ser apagado. Vamos seguir? A Bíblia diz que ele é o maravilhoso conselheiro. Ou seja, ele não é qualquer conselheiro. É aquele que tem conselhos únicos, esplendorosos, poderosos para a nossa história. A Bíblia diz que ele é o Deus forte. Ou seja, ele não é apenas chamado de Deus, mas ele é o Deus poderoso, ele é forte, ele é maior do que qualquer coisa, ele é maior que principados e potestades, ele é maior do que riquezas, ele é maior do que o pecado, ele é maior do que qualquer coisa, ele é o Deus forte. A Bíblia diz que ele é o Pai da
eternidade, que tudo que Ele cria e Ele gera é eterno, não acaba. A bênção do Senhor não tem fim. E a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Primeiro ponto que eu quero definir, o que é paz? Se você falar assim, pastor, paz é ausência de guerra, eu vou te dar um problema. É que na história humana, houveram poucos períodos que não houve alguma guerra no mundo. E não é só na humana, é na sua história também. Qual foi o período da sua história que você ficou um ano inteiro sem conflito, sem guerra? Conflito, batalha. Qual? Pastor, que batalha? É tiro para cima? Não. Dificuldade em casa, no trabalho? Nenhuma. Então, se paz for ausência de guerra, nós não experimentamos paz. E aí eu tenho um problema. Se Jesus é o príncipe da paz e eu não experimento paz, Ele não é o príncipe da minha história. Então, se a identidade de Jesus é príncipe da paz e eu não vivo paz, Ele não é meu príncipe. Ele pode ser príncipe de todo mundo, menos o meu. Pastor, se paz não é ausência de guerra, deu ruim. O que é paz, então? Paz não é ausência de guerra, mas é propósito e uma capacidade de descansar mesmo na guerra. Vou melhorar. Então, a paz não é somente viver no pasto verdejante do Salmo 23, que teve sido pregado recentemente, vai ser uma boa ilustração. Mas é ser capaz de passar pelo vale da sombra da morte, com o mesmo coração, segurança e dependência que você teve no Senhor, nos pastos verdejantes e na água tranquila. Repara, o salmista diz que ele está numa mesa perante os inimigos que foi preparada pelo Senhor. Faz o exercício de pegar uma mesa, preparar na frente das pessoas que não gostam de você. Você só vai fazer isso se você tiver paz. Por quê? Porque o seu inimigo, se estiver perante você, ele está querendo o quê? Guerra. Ele vai lutar contra você. Como que eu como em paz se o meu inimigo quer algo contra mim? A não ser que há alguém, Deus forte, todo-poderoso, garantindo que existe paz, mesmo quando há um conflito externo. Mesmo quando há tribulação, mesmo quando há problemas. É curioso porque a paz que vem do Senhor, ela excede até mesmo o entendimento. Ela não vem de fora, ela vem de dentro. Querido, tudo aquilo que acontece na gente, que tenta nos apertar, é de fora para dentro. Não, pastor, mas eu tenho sentimentos que vieram de fora, que vieram de setas lançadas, mentiras. Mas no nosso coração existe o Espírito Santo, Deus está em nós. Então Deus expande. Pensa que a paz do Senhor é como uma bomba, que quando ela explode, ela vai transformar de dentro para fora. Não existe como limitar a paz do Senhor, porque Ele é o príncipe da paz. E essa paz, ela é gerada pelo Deus forte, todo-poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha. Você realmente acha que a primeira batalha que ele vai perder é a capacidade da paz? Só que, às vezes, não queremos depender da paz do Senhor. Certamente, se eu perguntasse a duas ovelhas, uma no vale da sombra da morte e a outra no pasto verdejante, e falasse assim, ovelha do pasto verdejante, você está em paz? Ela ia falar assim, claro, estou comendo bem, estou tranquilo, e sol bonito, é óbvio que eu estou em paz. Porque essa descrição de paz, ela é gerada pelo ambiente. Agora, se eu chego para a ovelha no vale da sombra da morte, mas guiado pelo Senhor, eu falo, seu coração tem paz? Você está em paz, ovelha? Eu estou. Porque está difícil, está doendo, está doloroso, mas dentro de mim, eu sinto e vejo perceptível a presença do Senhor. Se a sua descrição de paz for externa, toma cuidado, porque o externo muda. Se a sua descrição de paz depende de pessoas, toma cuidado, pessoas falham. Se a dependência da sua paz estiver em outros, senão do Senhor, cuidado, essa paz é vulnerável, ela é instável. Mas se a identidade da sua paz está atrelada à identidade do seu Senhor, você tem paz de verdade. Queridos, você quer um testemunho da sua vida que faz diferença em alguém que não conhece Jesus? Se alguém te perguntar assim, por que você acredita e gosta tanto de Jesus? Só você dizer um testemunho da sua vida que é, querido, sabe uma coisa que Deus faz na minha vida, que não tem preço? É a capacidade de, com o dia mais difícil, doloroso, tenebroso que eu tiver, deitar na minha cama
ter paz. A gente leu, né? Eu e a Tetê está lendo Salmos. A gente foi lendo Salmo 1, Salmo 2, eu vou ler o texto aqui. Foi de anteontem, né? O Salmo 4 foi de anteontem, 5 foi ontem. Eu vou ler. É conhecido. O 3 fala a mesma coisa. A gente ficou assim, haha, um copiou o outro. Versículo 8 do Salmo 4. Salmo 4, versículo 8. É conhecido. Não sei se é a minha versão conhecida por vocês. Salmo 4, versículo 8. A minha versão diz assim, ó. Olha lá. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ele deita em paz porque é o Senhor que o faz repousar seguro. Ele fecha os olhos sabendo que quando ele não está no controle, é Deus que está no controle. Teve uma pessoa que falou assim, por que o ser humano dorme 8 horas? Aí outra pessoa disse, porque quando ele dorme ele está vulnerável. Quando nós dormimos em paz, nós acreditamos e dependemos do Senhor. Quando eu descanso, eu estou vulnerável. Porque quando eu não estou produzindo, eu dependo daquilo que é produzido por outro. Eu dependo. Dependência é sinal de paz. Se você está sendo muito independente na sua vida, não está tendo paz, porque você tem que trabalhar o tempo todo. Mas se há descanso, mesmo no conflito, o príncipe da paz é Jesus em sua história. Vamos recapitular para a gente concluir? Jesus, então, o versículo 6 apresenta que é o Senhor da minha história, o governante. O governo está nos ombros dele, não está no seu. Quem governa a sua história é o Senhor, não é você. O peso de governar todas as coisas está nos ombros do Senhor. Aceita o fardo leve e suave. Você tem um fardo, mas é um fardo que você pode carregar sem dificuldade, porque é leve, e carregá-lo não te incomoda, porque é suave, mas tem que ser dado pelo Senhor. Ele é o maravilhoso conselheiro, dele está a sua sabedoria. Ele criou todas as coisas. É a pergunta que Deus faz a Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Já que você quer saber tanto? Onde você estava quando eu fiz o avestruz? É Jó, avestruz? Onde você estava quando eu criei isso? E Jó, eu nem existia. Então pronto, se você não existia quando eu criei todas as coisas, fica tranquilo que eu também sei o que eu estou fazendo na sua história. Ele é o maravilhoso conselheiro. Não há nada que o Senhor não saiba, então Ele pode me aconselhar em tudo. Esteja perto da igreja, esteja perto das revelações do Senhor, leia a palavra onde o conselho dEle é conhecido. Ele é o Deus forte, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Nada que exista, mesmo que as pessoas achem que é uma divindade, mesmo que as pessoas reverenciem o mal, mesmo que tudo ao seu redor comece a viver um ídolo como se fosse verdade, o verdadeiro todo-poderoso é o Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, que tirou o povo da escravidão do faraó, que fez o povo atravessar em pés secos pelas águas, aquele que para o sol e a lua, aquele que ressuscita pessoas dos mortos, aquele que é capaz de curar todas as coisas, aquele que vence exércitos com apenas um movimento do dedo, aquele que sustenta tudo nas mãos, aquele que sabe o seu nome, conhece as suas dores, sabe a sua história, aquele que morreu na cruz, aquele que não parou hoje, aquele que não para nunca, aquele que os anciãos lançam as coroas, aquele que os anjos cantam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aquele que recebe toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, a autoridade, toda a terra treme perante o nome dele, ele tem poder sobre a terra, os céus e o que está debaixo da terra, o nome sobre todo o nome, ele é todo-poderoso, não existe nada nele e nenhuma possibilidade de algo existir mais poderoso do que o Senhor que criou todas as coisas, ele é o seu Deus. Ele é o Pai da eternidade, querido, foi Ele que te selou para a eternidade, foi Ele que te salvou, Ele marcou o selo da promessa no seu coração. A sua eternidade não é garantida por homens, não é garantida por méritos, é pela graça do Senhor. A sua família não será abençoada por aquilo que você faz, mas sim por uma promessa do Senhor pela qual você vive. A bênção que está na sua casa, ela não vem do meu braço, ela vem de uma promessa que Deus disse: todas as casas serão benditas. A nossa oração, ela não alcança a eternidade porque merecemos, mas porque Deus nos deu poder para orarmos, jejuarmos, entregarmos e alcançarmos. Então aquilo que é eterno é gerado pelo nosso Pai. Se há algo na sua vida que é o seu norte, mas não é eterno, pode ser qualquer coisa, mas não está sendo gerado pelo seu Pai.
Querido, Ele não é um Deus distante, Ele é o seu Pai. A eternidade está muito distante de seres limitados, e Ele trouxe para nós. Ele é o Pai da eternidade. Jesus é o príncipe da paz. Paz não é ausência de dificuldade. Paz não é ter todo o dinheiro do mundo. Paz não é se livrar das contas e boletos. Paz não é se livrar dos problemas do trabalho. Paz não é se livrar das dores da família. Paz não é um cenário perfeito na igreja, onde todo mundo é perfeitamente amável. Isso não é paz. Isso é uma mentira que está sendo vendida para que você ache que você nunca alcançará a paz. Verdadeira paz é a presença abundante do Senhor, que te permite lidar com qualquer circunstância. Então, o filho que tem paz não é o que tem pai perfeito e mãe perfeita, mas é que é cheio do Espírito Santo para lidar com pais imperfeito. O esposo, a esposa que estão em paz em seu relacionamento, não é que tem o cônjuge perfeito, não é aquele que tem todo o dinheiro, mas que é cheio do Espírito Santo para lidar com as imperfeições e desafios do casamento. As crianças que estão em paz não são aquelas quietinhas, mas são aquelas que Deus está cuidando. A igreja que está em paz não é que não tem problemas e conflitos, pelo contrário, é aquela que vence. Se Deus prometeu que teríamos aflições, que Deus disse que teríamos aflições, significa que haverão batalhas, mas é o mesmo Deus que garante a paz, é Ele que batalha. Então não fique esperando a sua vida perfeita cair do céu. Não ache que paz é uma moldura bonita que fica na parede. Paz é constante. Basta que Ele reine na sua história. Esse é quem Deus é. Toma cuidado para você não esperar coisas diferentes, porque Ele revela quem Ele é. E não se surpreenda quando aquilo que Ele te mostrar é exatamente o que você sempre soube, mas nunca teve coragem de viver. Eu tenho certeza que em 12 horas de oração, jejum e busca, Deus vai te entregar algo que você já sabia. Deus vai te dar uma identidade que você já sabia, só não teve coragem de viver. Só deixou que o mundo tirou, só deixou que outras pessoas tiraram. A nossa vida é contemplar quem Deus é, e contemplar quem Deus é transforma quem somos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança. O que está destruindo a imagem e semelhança de Deus na nossa vida é o pecado que tem escravizado, é o pecado que tem destruído, é o mal. Mas se eu contemplar Deus verdadeiramente, eu contemplo a minha identidade, porque eu fui criado à imagem dEle. A nossa identidade está atrelada a saber quem Deus é. Você pode ficar de pé para a gente orar? Você pode fechar seus olhos. Você pode começar a fazer a sua oração. E a nossa oração é agradecer, é buscar por Ele, é pedir para que Ele seja aquilo que Ele verdadeiramente é na nossa história. Senhor, eu quero lhe pedir, clamar para que seja o Senhor o nosso maravilhoso conselheiro, que seja o Senhor o Deus forte e poderoso da nossa história. Eu quero interceder para que a nossa história, a nossa vida esteja sob o Teu governo, o Teu senhorio, que caia por terra qualquer coisa da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso futuro, dos nossos sonhos, que possa estar sendo dominado por qualquer coisa, Senhor Todo-Poderoso. Toma em Tuas mãos a nossa vida por completo, nos mude, nos transforme. Pai, retira da nossa história aquelas pessoas que têm dado conselhos que não são provenientes do Senhor. Nos ensina a reconhecer aquilo que vem de Ti, Pai. Pai, retira do nosso olhar, do nosso coração, o foco daquilo que passa, na glória humana que passa, nos bens materiais que passam, mas coloca o nosso olhar e o nosso foco naquilo que é eterno, na nossa salvação, na bênção que está sobre a nossa casa, na presença do Teu Espírito Santo, nos dons que o Senhor nos deu, no chamado que o Senhor nos deu. Permita que nós venhamos a experimentar de dentro para fora, Pai, paz, verdadeira capacidade de descansar no Senhor, mesmo nos piores conflitos. Retira do nosso coração ansiedade, angústia, depressão. Retira do nosso corpo físico o cansaço, o exaurimento. Retira da nossa mente pensamentos negativos, raiva, ódio, ira, inveja, orgulho, tudo aquilo que é errado.
Retira de nós tudo aquilo que tem roubado um pedaço, uma porção da paz que o Senhor quer preencher o nosso coração. Nós queremos ter certeza que conhecemos o Senhor. Nós queremos conhecê-lo mais e mais, ter mais do Senhor. Não nos permita viver nenhum dia que não seja sobre conhecer mais o Senhor. É isso que eu lhe peço e agradeço, sabendo que ao conhecer o Senhor, a nossa identidade será transformada. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.